Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e conta com a presença do presidente Lula. Vamos acompanhar ao vivo. Rodrigo Pacheco e do prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião. Você está acompanhando ao vivo aqui no Canal Gov o lançamento do programa Gás do Povo, que conta com a presença do presidente Lula. Essa cerimônia que vai começar realizada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Esse novo programa garante gás de cozinha gratuito a famílias de baixa renda. O Gás do Povo substitui e triplica o número de beneficiados do atual Auxílio Gás e se consolida como uma das maiores ações de acesso ao cozimento limpo do mundo. Em vez do benefício em dinheiro, com o novo programa, cada família vai retirar diretamente o botijão de gás nas revendedoras credenciadas pelo governo. A mudança aumenta a eficiência, a transparência e o controle da política pública. O Gás do Povo vai atender mais de 15 milhões de famílias. O novo programa Gás do Povo, ele representa uma política pública com foco social e energético. Pelo lado social, melhora as condições de vida da população mais carente, além de contribuir para a saúde pública ao substituir o uso da lenha por uma fonte de energia mais limpa, protegendo principalmente mulheres e crianças da exposição à fumaça tóxica. E pelo lado energético, busca reduzir a pobreza energética por meio do acesso direto ao botijão pelas famílias beneficiadas, ajudando a reduzir o impacto do preço do botijão no orçamento familiar. Iniciando esta cerimônia, pede-se a todas e todos que ocupem posição de respeito para a execução do hino nacional, interpretado pelo músico Pereira da Viola.
boas-vindas tem a palavra o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião. Bom dia a todos, bom dia! Bom dia, Serrão! Bom dia, presidente. Queria quebrar o protocolo e dizer ao nosso presidente, Lula, que em vários lugares por onde o senhor já andou no Brasil, inclusive na semana passada estive com o senhor em Contagem, sempre tinha um telão atrás mostrando alguns vídeos para o senhor. Aqui nós optamos por não ter telão, para o senhor ter imagem do maior aglomerado do estado de Minas Gerais. A visão que o senhor tem aqui é do povo, na sua frente e nas suas costas. Viu? Obrigado por ter escolhido Belo Horizonte para poder lançar esse que é um dos maiores projetos sociais da história do Brasil, e dizer para o senhor, presidente, que eu venho fazendo algumas reflexões na minha vida, nesses últimos meses, pelo presente que Deus e que o meu prefeito de coração, Fuad Noman, me deram. Uma salva de palmas para o Fuad. E eu venho fazendo algumas reflexões na minha vida. Entre essas reflexões, uma delas eu fiz hoje, acordei bem cedo, porque é um dia histórico para a Serra, para o povo brasileiro, mas pode ter certeza que para mim também, presidente. Nós temos algumas coisas em comum. Eu tenho certeza absoluta que quando o senhor deixou Guaranhuns com a dona Lindu, ela jamais imaginaria que ela estava levando para São Paulo o presidente da República. Ninguém nos sonhos imaginava isso. E eu tenho certeza absoluta que a dona Lourdes, que criou 8 filhos, entre eles eu, o mais novo dela, o caçula, que não conheceu o pai, porque o meu pai morreu 1 mês antes de eu nascer, e essa senhora criou 8 crianças com todas as dificuldades, ela jamais imaginou que um dia uma das crianças dela fosse virar prefeito de Belo Horizonte, da cidade onde ele nasceu, fosse estar em uma das favelas onde ele morou, ao lado e pegando no ombro do presidente da República Federativa do Brasil. Quando o senhor lança um projeto como esse, só pode ter certeza absoluta que o senhor está cuidando das pessoas mais simples, das que mais precisam. Eu falo isso de carteira, presidente, porque o sofrimento me acompanha desde a infância. Eu sou uma daquelas crianças que foi alimentada pela sopa da LBV e da LBA, que usava aquela mistura de morango com água, porque não tinha leite. E depois o governo, naquela época, lançou o ticket de leite. E eu ia na padaria trocar o ticket de leite. Foi quando a gente começou a tomar leite, porque a gente não tomava. Pobre não tomava leite, presidente. E nós tomamos graças ao governo federal. São muitos os pobres que precisam do gás de cozinha e não têm. Quando eu falo para o povo de Belo Horizonte, presidente, que eu vou cuidar das pessoas mais simples e que eu vou fazer de tudo, o possível e o impossível, para que não entre mais água na casa delas, é porque eu saía da minha casa de madrugada na chuva para ir para a casa do vizinho, porque a água entrava 1 metro, 1,5 metros na minha casa. As encostas que caem nas costas desse povo mais simples já caíram na minha também. Então eu estou aqui para dizer para o senhor, de coração, sinta-se no mais belo horizonte do Brasil. Faça pelo povo mais simples, como o senhor sempre fez. Carregue, como o senhor sempre carregou, o povo e Deus no coração. Nós estávamos na pesquisa, eu e o Fuad, ou o Fuad e eu, lá para o penúltimo lugar fora, presidente. Penúltimo lugar. E um dia, conversando com o Fuad, ele falou comigo, meu vice, será que nós vamos conseguir? Eu falei, prefeito, o senhor vai ser apresentado para quem vai te dar a vitória, o senhor ainda não foi.
Ele falou, você? Eu falei, não, eu só tenho um voto. Mas eu vou te apresentar um povo que o senhor tem que conhecer. Não vou usar nominata aqui, não vou agradecer a todos, porque é muita gente. Mas em nome do deputado Mário Henrique Caixa, que está aqui atrás, que subia comigo essa serra narrando futebol e pedindo voto às pessoas, eu falei para o Fuad, falei, Fuad, sabe por que nós vamos ganhar a eleição? E sabe por que o senhor ganhou a eleição? E por que o senhor é campeão de votos no Brasil? Porque nós falamos um idioma que muitos tentam falar, mas não conseguem. Fluentemente, como nós falamos, não conseguem. Eles até tentam, mas não conseguem. Nós falamos, presidente, o populês. Nós somos do povo. Nós falamos a língua do povo, mas nós falamos fluentemente, porque nós vivemos todas as dificuldades que o povo viveu. E nós vamos cuidar desse povo. Me ajude a cuidar do povo de Belo Horizonte. Viu? Não vou fazer igual a Maria fez na semana passada, colocou o presidente saia justa, saiu pedindo um monte de coisa, pediu isso, pediu aquilo, mas uma coisa eu vou pedir aqui para o senhor, não é só, o senhor vai contemplar Belo Horizonte, mas o senhor vai contemplar principalmente o povo mais simples de uma favela, como eu nasci em uma delas. O senhor vai contemplar, trazendo aqui para a Serra, porque nós já temos lugar para isso, um Instituto Federal, porque filho de pobre pode ser forte também. Me ajude a trazer para a Serra o Instituto Federal, presidente. Nós já temos um prometido agora, lá na região do Barreiro, agradeço por ele, mas gostaríamos muito que a Serra fosse contemplada. E depois assinar aquilo tudo que a gente sabe que só falta assinar, são os ônibus elétricos. Tem muita coisa para o presidente assinar que ele vai assinar nos próximos dias. Viu? Obrigado. Em nome do Rodrigo Pacheco, senador da República, meu parceiro de caminhada de muitos e muitos tempos, agradecer a presença de todos que estão aqui do Congresso Nacional, deputados, vereadores, Bruno Miranda, em nome do nosso líder na Câmara, agradecer a todos os vereadores e vereadoras de Belo Horizonte, em nome da primeira-dama Janja, agradecer a todas as mulheres que vieram aqui, e em nome do presidente, dizer que a Serra, o Serrão, os aglomerados, as vilas e favelas de Belo Horizonte estão abertas para o presidente Lula. Tenham todos um ótimo dia, viva o povo mais simples e viva aquele que vai receber em casa o gás de graça. Obrigado por ter escolhido Belo Horizonte, presidente, para lançar um dos principais projetos sociais da história do Brasil. Tamo junto. Com a palavra, a ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo. Bom dia, Serrão. Gente, é uma alegria imensa a gente receber na nossa casa nosso presidente Lula, dizer para ele da nossa alegria, presidente. Seja muito bem-vindo aqui na nossa casa. Quero cumprimentar a nossa companheira Janja, ministro Alexandre da Silveira, ministro Rui, ministro Wellington, ministro Márcio Macedo, cumprimentar o nosso ex-prefeito Fernando Pimentel, o nosso atual prefeito Álvaro Damião, senador Rodrigo Pacheco e todos os parlamentares que estão aqui e companheiros que estão aqui hoje. Gente, o meu recado é breve, porque o dia hoje ele é muito importante e eu vou dizer, presidente, especialmente para nós mulheres que somos a maioria chefe de família e não é diferente aqui nessa comunidade. A gente sabe a diferença que faz no nosso orçamento doméstico, no final do mês, a gente poder ter acesso ao gás. Gente, quando eu vim trabalhar aqui nessa comunidade,
Lá em 1990, presidente, era muita gente cozinhando na lenha, em condições muito precárias. E as pessoas mais velhas aqui vão saber disso. E ainda hoje, né, gente? A gente sabe que nós avançamos, que o salário mínimo melhorou, que a gente tem Bolsa Família, temos farmácia popular, muitos programas sociais. Mas o preço do gás ainda está pesando no bolso para muita família. Então, é uma alegria imensa a gente saber que nós vamos poder contar com essa economia no bolso. Que no final do ano, se a gente somar a economia que a gente faz no gás, é como se a gente estivesse ganhando hoje um 14º salário. Então, muito importante, parabéns, presidente Lula. Gente, vale gás, vale economia no nosso bolso, vale comida na mesa, vale mais saúde para a nossa população. Beijo grande. Pronuncia-se agora o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Presidente Lula, presidente do Brasil, como vocês viram, ministro Alexandre, presidente cheio de energia e com todo o gás, lançando aqui em Belo Horizonte, no aglomerado da Serra, o programa Gás do Povo. Presidente, no estado de Minas Gerais, somente pelo MDS, o senhor autorizou e nós estamos colocando esse ano 23.122.000.000 através das famílias que mais precisam, o Bolsa Família e o BPC. Mas sabemos, pela sua própria experiência de vida, e aqui quero destacar, num trabalho forte de toda a sua equipe, aqui o nosso ministro Alexandre, que se dedicou esses últimos dias trabalhando aqui com o Rui Costa, com apoio do Congresso Nacional. Aqui eu peço uma salva de palmas para o nosso senador Rodrigo Pacheco, nossos parlamentares federais, que ali dão todo o apoio, a garantia dessa integração com os municípios, essa integração com os movimentos sociais. Ainda há pouco, visitávamos aqui com o presidente uma família e ali foi possível perceber a importância do programa Gás do Povo. Uma família que colocava ali a sua família em risco ali com a produção de alimentos, ainda com queima de lenha, queima de carvão praticamente dentro de casa. Poder garantir as condições de, com o Gás do Povo, sobrar do dinheirinho que tem, dinheiro para necessidades básicas. Nós vamos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, com toda a nossa rede do Sistema Único da Assistência Social, integrado com as comunidades, meu querido Pimentel, garantir a condição de um forte desenvolvimento. Aqui é uma política também de direitos humanos, minha querida Macaé. Assim, minha querida Janja, meu querido Luiz Inácio Lula da Silva, começa agora em setembro a implantação deste programa com um conjunto de marcos regulatórios e até o mês de março do próximo ano queremos alcançar mais de 15 milhões de famílias beneficiadas com o Gás do Povo. Portanto, muito feliz, graças a Deus, uma condição da gente avançar no país. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o senador Rodrigo Pacheco. Bom, muito bom dia a todos vocês. Eu quero saudar de maneira muito especial a vinda, uma vez mais, entre nós, Minas Gerais, do nosso presidente Lula, da primeira-dama Janja. É motivo de muita alegria
para todos nós, e uma alegria estampada no rosto de cada um de vocês que fazem dessa festa e desse evento um momento muito bonito e singular, de recebê-los para um anúncio tão relevante, que é uma expressão muito pura daquilo que nós temos a obrigação de defender na política, que é a dignidade da pessoa humana, a dignidade das pessoas. Portanto, presidente Lula, primeira-dama Janja, sejam muito bem-vindos a Belo Horizonte, muito bem-vindos a Minas Gerais, juntamente com toda esta delegação que eu gostaria de saudar, todos os ministros de Estado que, vindo aqui, emprestam a importância de cada um para a relevância desse evento e para a relevância do nosso Estado no cenário nacional. Em especial, uma menção muito honrosa e muito justa a uma mulher guerreira que honra todos nós mineiros na esplanada dos ministérios, a ministra Macaia Evaristo. E, igualmente, um outro conterrâneo mineiro que no Ministério de Minas e Energia promove um programa que atende o povo mais simples do nosso país, o ministro Alexandre Silveira, com o nosso reconhecimento, o nosso apreço pelo trabalho realizado à frente de seu ministério. Todos os parlamentares federais e estaduais, meus colegas de parlamento que aqui estão, que trabalham cotidianamente em favor de suas causas e de suas demandas. Eu quero fazer um cumprimento muito especial a alguém que foi ungido e alçado à condição de prefeito de Belo Horizonte e em quem nós depositamos a nossa mais absoluta confiança, que é o prefeito Álvaro Damião. Um homem simples, de origem humilde, que assume a prefeitura com uma vontade muito grande de acertar e de fazer o bem para Belo Horizonte. E nas mãos dele está a solução que nós mais aguardamos em termos de infraestrutura em Belo Horizonte, que é o anel rodoviário, que eu tenho certeza que o Álvaro Damião vai conseguir, com o apoio do presidente Lula, resolver para todos os belo-horizontinos, para todos da região metropolitana de Belo Horizonte. E uma menção muito importante também, me permita, meu caro Álvaro, meu caro Fernando Pimentel, que foi prefeito e governador do Estado, nós não podemos estar em Belo Horizonte, no aglomerado, sem fazer aqui um reconhecimento muito saudoso a uma pessoa que está no nosso coração, que é o nosso querido Fuad Noman, que venceu as eleições para prefeito de Belo Horizonte, mesmo doente, mesmo fazendo um tratamento de quimioterapia, mesmo sendo agredido covardemente por essa extrema-direita, inclusive no seu CPF, na sua família e na sua vida pessoal, e deu um grande exemplo de perseverança, de amor a Belo Horizonte, vencendo aquelas eleições junto com o Álvaro Damião. Portanto, ao Fuad Noman, todo o nosso reconhecimento, todo o nosso aplauso, onde quer que ele esteja, está em bom lugar, está olhando por nós, está olhando por Belo Horizonte. E eu quero falar de 3 coisas muito rapidamente. A primeira delas é a que eu me referi. O que representa este evento e esse anúncio do presidente Lula? De ofertar o botijão de gás para aquelas pessoas que mais precisam. É fazer cumprir aquilo que está escrito na Constituição com todas as letras. Que o fundamento da República Federativa do Brasil, um deles é a dignidade da pessoa humana, e é indigno pensar que muitas pessoas não têm acesso a um botijão de gás no seu dia a dia para fazer o seu alimento, a sua comida para si e para a sua família. Então, a defesa da dignidade feita pelo presidente Lula, quando anuncia um programa dessa natureza, quando tem como uma de suas maiores bandeiras o Bolsa Família para atender as pessoas que precisam, como tem como uma das suas bandeiras o Minha Casa Minha Vida para dar casa popular àquelas pessoas que não têm. E eu gostaria de repetir aqui que aquelas pessoas que estão na rua hoje, em situação de rua, não estão necessariamente porque querem, e não podem ser enxotadas, não podem ser guinchadas, elas têm que ser tratadas pelo poder público, por aquelas pessoas que estão na política para fazer o bem. Um segundo ponto muito importante, nós estamos nesse momento e dependemos muito da força do povo do aglomerado, do povo de Belo Horizonte, do povo de Minas Gerais. Nós estamos nesse momento numa luta para defender a soberania do nosso país contra país estrangeiro que quer interferir no nosso país e dizer como é que a gente governa.
E essa força vem do presidente Lula, vem daqueles que estão comprometidos com a política, mas vem sobretudo do que é a base. O povo, as pessoas, os homens e as mulheres que com consciência de verdadeiro patriotismo, de verdadeiro amor do Brasil, vai dizer com todas as letras que o Brasil é dos brasileiros. E que pouco importa se estão caçando vistos americanos de autoridades, o que importa é nós termos a nossa cidadania brasileira preservada, defendendo o nosso país. E um terceiro e último ponto que eu gostaria de destacar, num momento muito importante da vida nacional. Nada é mais importante e mais capaz de nos unir, todos nós, com as nossas diferenças, com as nossas divergências, do que a defesa da democracia do nosso país. A democracia que foi atacada, a democracia que foi vilipendiada, tentaram dar um golpe neste país e o povo brasileiro disse não, elegendo Lula e afirmando e reafirmando que a nossa democracia é um valor sagrado para todos nós. E é por isso que a manifestação do povo nesse instante, mais do que a manifestação dos políticos, mais que a manifestação dos partidos políticos, reconhecendo-se a importância da imprensa para prestar a informação correta, o que mais nós temos de valioso nesse momento é a força do povo brasileiro para dizer não àqueles que sejam antidemocráticos, para dizer não àqueles que querem atentar contra a nossa democracia. Dignidade do povo mineiro, do povo brasileiro, soberania nacional e democracia do Brasil são valores que nós não admitimos negociar. Muito obrigado a cada um de vocês, nós precisamos de todos vocês nessa luta. Viva Belo Horizonte, viva Minas Gerais, viva o Brasil. Muito obrigado a todos. Tem a palavra o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Tem as fotos nominadas. Aqui embaixo está o botijão. Presidente, eu queria quebrar o protocolo para poder cumprimentar primeiro os meus queridos conterrâneos, mineiras e mineiros do nosso aglomerado da Serra. Cumprimentar aqueles que nós todos sabemos e que eu estou tendo a oportunidade de servir ao Brasil, representando Minas Gerais, andar pelo mundo e escrever história. O maior presidente da história desse país, presidente Lula! Cumprimentar a minha amiga e companheira Janja, eu tenho absoluta convicção que hoje é um dia muito especial para a nossa querida Janja e vocês vão entender por quê. Cumprimentar e agradecer 4 grandes companheiros de trabalho diuturno em favor das políticas públicas do Brasil. Nosso querido piauiense, o Wellington Dias, que cuida do Bolsa Família no Brasil. Alegria, Wellington! Está conosco aqui. Cumprimentar o companheiro Rui Costa, um dos homens públicos mais decentes, mais trabalhadores. Governador da Bahia por 2 vezes. E vai ser senador da República para ajudar o presidente Lula a continuar governando o Brasil, até 2030. Cumprimentar essa querida amiga,
representante das mulheres, do povo mineiro, das bases mais carentes de Minas Gerais, da educação de Minas Gerais, companheira e ministra Macaé, alegria, Macaé, tê-la conosco. Cumprimentar o companheiro responsável pelos movimentos sociais, pela integração do nosso governo, com o MAB, com o MST, com a CUT, com as bases sociais tão importantes, a mobilização para poder defender a soberania nacional, Márcio Macedo. Cumprimentar e aqui agradecer muito de ter tido a alegria de participar da trajetória e da carreira daquele que, honrando as tradições de Minas, vai fazer história como fez Milton Campos, JK, Tancredo Neves, será o futuro governador de Minas Gerais, Rodrigo Pacheco! Cumprimentar o time do Lula. Esse é o time do Lula, viu, gente? É o time que ajudou o Lula a ganhar as eleições e que ajuda o presidente Lula a governar no Congresso Nacional. Uma alegria fazer vida pública com todos. Cumprimentar e agradecer aqui outro grande parlamentar que nos visita hoje e que foi o responsável pela lei do auxílio gás, que eu tive a alegria, como relator da PEC de transição, colocar recursos. Deputado Zaratini, obrigado, Zaratini, pela sua presença aqui hoje. Cumprimentar o prefeito de Belo Horizonte, nosso companheiro Álvaro Damião, alegria, Álvaro, fazer política pública ao teu lado. Cumprimentar aqui um amigo e um companheiro de governo, que eu tenho muita alegria de poder dizer que com ele eu discutia no seu apartamento como é que nós íamos ganhar as ruas de Belo Horizonte e, por isso, tenho absoluta certeza de que eu serei sempre grato ao sempre amigo Fernando Pimentel. Cumprimentar a presidente do PT, a deputada Leninha, cumprimentar aqui o Pedro Rousseff, em nome dele estender alguns cumprimentos à Câmara dos Vereadores. Cumprimentar o Padre Roberto. Padre Roberto está aqui? Padre Roberto, que é quem aqui representa o arcebispo de Belo Horizonte, um grande amigo, Dom Valmor. Cumprimentar o Alex, o Marcos, a Kika e o Robson, líderes comunitários. Cumprimentar o Cadu dos Anjos. E aqui, presidente, e aqui, Janja, e aqui rememorar um momento muito importante da minha passagem pelo Senado da República. Eu tive a alegria de ser designado pelo presidente Rodrigo relator da Lei Paulo Gustavo, ministro Rui. E naquela época, presidente Lula, eu tive a alegria de ser designado pelo presidente Rodrigo relator da Lei Paulo Gustavo como senador da República. E naquela época, eu me lembro muito bem das pressões que eu sofri de um senador de direita mineiro que dizia que eu perderia nas eleições os votos dos evangélicos se eu não tirasse da Lei Paulo Gustavo o nome Paulo Gustavo e o direito dos LGBTQIA+, de fazerem parte da lei. Isso, inclusive, foi um debate na Globo. E eu disse para ele que se dependesse de eu não respeitar a diversidade, de eu não respeitar o ser humano, que eu não acreditava que os evangélicos não eram cristãos e que eu não respeitasse o ser humano, eu jamais tiraria e eu mantive os direitos dos LGBTQIA+, na Lei Paulo Gustavo, e o nome Paulo Gustavo para poder fortalecer a cultura brasileira. Cumprimentar o Helder e o Vitor e agradecer por esse belo evento. Cumprimentar aqui um colega de profissão, viu, presidente, que hoje ajuda o senhor no GSI, aquele moço ali, doutor João Tacílio. Doutor João Tacílio foi meu chefe na segurança pública aqui e foi o responsável por eu conseguir terminar a carreira como delegado-geral de polícia. Presidente Lula,
Hoje é uma grande alegria estar aqui no aglomerado da Serra, em BH, para o lançamento do Gás do Povo. É um programa social que já começa gigante. Hoje, eu poderia falar dos resultados econômicos do nosso governo. São tantas as colheitas a celebrar. Do avanço das energias renováveis e dos biocombustíveis que nós somos o paraíso. Das retomadas das hidrelétricas e da reativação dos estaleiros no país. Dos resultados do setor de petróleo e gás. Da defesa da soberania nacional com a exploração sustentável dos minerais críticos e estratégicos da riqueza do nosso solo. Destacar a ampliação da distribuição de energia e melhoria da qualidade nos novos leilões de transmissão. O compromisso inabalável com os investimentos da nova indústria. A liderança global do Brasil, país imbatível na transição energética. Nosso governo proporciona desenvolvimento econômico sustentável com inclusão social. Geramos empregos e oportunidades para melhorar a vida de brasileiras e brasileiros. Já são nada menos que 3.400.000 postos de trabalho criados com essas políticas do Ministério de Minas e Energia do nosso governo. Como o senhor sabe, presidente, domingo voltei de Paraupebas, no Pará, onde estive em missão. Chegando em BH, Janja, fui visitar minha mãe, que está acamada no bairro Castelo, zona norte da nossa cidade. Ela ainda sofre com as dores, presidente, da bursite nos 2 braços e nos dedos que ficaram tortos. Me lembro como o bujão de gás era importante. Minha mãe acordava às 3 da madrugada e preparava a massa com banha para fazer empada e coxinha numa mesa de madeira. Muitas vezes eu vi juntando as moedinhas para comprar o bujão de gás para cozinhar aqueles salgados. Eram pratinhas, como ela dizia. Morávamos num barracão da minha avó, no bairro Vila Clóris, um bairro humilde da zona norte da nossa cidade. O meu irmão mais velho e eu íamos entregar as coxinhas e empadas nos bares da redondeza. A venda ajudava no sustento da família. Me lembro também do gás nas refeições de domingo. Minha avó preparava o frango com macarronada para toda a família. Quando eu não estava em casa, ela guardava o peito do frango, a parte que ainda é a que eu mais gosto. O gás representou muito também para mim na Escola Municipal Líndia Angélica, na Lagoa do Nado, que a ministra Macaé, aqui presente, conhece muito bem. Na Escola Estadual Geraldo Teixeira da Costa, no bairro Rio Branco, uma das grandes alegrias era ir para a cantina e traçar um mingau de fubá. Me lembro da minha tia do Carmo, no Eldorado, em Contagem, na Rua Mulungu. Eu ajudava a catar lenha nos lotes vagos usados por ela para fazer a refeição. A família tinha 6 Marias, só 3 estão vivas. Minha mãe, tia Isabel e tia Socorro, que vem, presidente, ser a avó, a tia Isabel, irmã da minha mãe, do meu querido primo, Pedro Rousseff, vereador de Belo Horizonte. Alegria, Pedro, tê-lo conosco e tê-lo filho da minha prima Geisa. Com essas breves memórias, expresso o meu orgulho pelo programa Gás do Povo, que está sendo lançado hoje. São mais de 17 milhões de famílias, mais de 50 milhões de pessoas em todo o Brasil
que terão um botijão de gás. Mais de 50 milhões de pessoas. É alívio imediato, é dinheiro no bolso, é economia na veia para aqueles que mais precisam. Um botijão de graça pode representar 10%, presidente Rodrigo, do salário mínimo. Serão 58 mil locais, presidente, de distribuição. O botijão poderá ser retirado de maneira simples e sem burocracia. São 4 maneiras para retirar. Uma pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal com um cartão específico. Outra com um vale disponível nas lotéricas. E outra pelo próprio cartão do Bolsa Família. Aqui em Minas, serão nada menos que 1.200.000 famílias beneficiadas. O gás do povo é bom para a saúde também, pois garante o cozimento limpo, evita que mulheres e crianças tenham doenças no pulmão. São causadas pela fumaça do fogão a lenha, como o presidente Lula e a nossa companheira Gen já viu aqui na casa da dona Márcia. Ainda muito usado do Brasil por necessidades das famílias. O gás do povo vai livrar as crianças de acidentes causados pelo uso do álcool para cozinhar. Como secretário de Estado da Saúde, Álvaro Damião, de Minas Gerais, ajudei a equipar o maior centro de queimados do Brasil, o Hospital Pimentel conhece bem, João 23. Ressalto que o Gás do Povo é o 3º programa de impacto social do Ministério de Minas e Energia, somando-se ao Luz para Todos e ao Luz do Povo. Colocar a inclusão nas ações do Ministério é uma inovação relevante. Isso melhora a qualidade de vida e garante dignidade às famílias. Para isso, estive muitas vezes, e aqui eu quero fazer um registro, presidente, estive muitas vezes e recebi no Ministério de Minas e Energia a primeira-dama e sua amada Janja, para cuidarmos das cozinhas solidárias e do combate à pobreza energética. Minha gratidão, Janja, pela sua contribuição. Este é o momento para mudar a vida das pessoas com algo simples, mas muito transformador. Tirar o Brasil da fumaça e acender, de vez, a chama da inclusão energética, meu querido Maris Guia. Presidente, Dona Lindu está muito orgulhosa do senhor por liderar a criação do Gás do Povo. Estamos aqui no aglomerado da Serra, do lado certo da história, juntos com o presidente Lula. É sempre inspirador conhecer sua trajetória. Suas experiências, com certeza, mais fortes do que as minhas. Sua sensibilidade humana, sua liderança, com coragem e resiliência. O presidente Lula governa o Brasil para todos. E eu quero aqui, presidente Lula, dizer que nesses 2 anos e 7 meses de convivência intensa, algo que o senhor marcou na minha alma é a palavra resiliência. O senhor é um exemplo de resiliência para o mundo, não só para o Brasil. Se todo ser humano soubesse e vivesse e exercitasse a palavra resiliência, o mundo seria com certeza muito melhor. Mas não abre mão, governa para todos, mas não abre mão 1 segundo sequer de trazer suas origens na hora da tomada de decisões. Como estadista, ele defende e trabalha pela paz global. Constrói um país com os alicerces da solidariedade. Um país que por pouco não foi, presidente Rodrigo, trocado pela barbárie. É o líder de um Brasil que é um gigante pela própria natureza. Presidente Lula, se Deus quiser, com sua saúde,
e com a nossa ajudaremos o senhor a transpor o ano que vem. Até 2030, vamos fazer a maior transformação de todos os tempos nesse país. O senhor sabe do que eu estou dizendo. O foco do nosso governo está na construção de um país com mais igualdade social. Agradeço a ajuda dos meus amigos de novo, Rui Costa, Wellington Dias, Márcio Macedo e Macaé, na construção de um programa tão relevante em número de beneficiados e em nobreza de propósitos. Pela segunda vez, o Brasil saiu, Wellington, presidente, do mapa da fome. Agora, vamos acabar com a pobreza energética no país. Presidente Lula, quando a gente acende a chama de um botijão, a gente acende o presente e o futuro do Brasil. O Gás do Povo tem a marca incomparável de seu governo, sempre ao lado do povo brasileiro. Viva o Gás do Povo! Viva o aglomerado! Viva Minas Gerais! Viva o Brasil soberano! Viva o presidente Lula! Neste momento, o presidente da República assina a medida provisória que institui o programa Gás do Povo e a mensagem que a encaminha ao Congresso Nacional. O Gás do Povo é a nova política pública criada pelo governo federal com o objetivo de ampliar e fortalecer o acesso ao gás de cozinha no Brasil. O programa oferecerá gratuidade no botijão de gás de cozinha para 15,5 milhões de famílias brasileiras, beneficiando cerca de 50 milhões de pessoas. Estamos ao vivo aqui no Canal Gov acompanhando o lançamento do programa Gás do Povo, com a participação do presidente Lula. Esse lançamento é realizado na comunidade numa comunidade em Belo Horizonte, Minas Gerais. O novo programa garante gás de cozinha gratuito a famílias de baixa renda. E é um programa que substitui e triplica o número de beneficiados do Auxílio Gás e se consolida como uma das maiores ações de acesso ao cozimento limpo do mundo. A diferença entre os dois programas é que com o Gás do Povo, em vez do benefício em dinheiro, cada família vai retirar diretamente o botijão de gás das revendedoras credenciadas pelo governo do Brasil. Essa mudança ela aumenta a eficiência, a transparência e o controle dessa política pública. O Gás do Povo vai atender, como já falamos aqui, mais de 15 milhões de famílias, aproximadamente 50 milhões de pessoas. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
Os beneficiários têm direito ao benefício, né, ao botijão de gás nesse programa Gás do Povo. Famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até meio salário mínimo, equivalente a R$ 759 por pessoa. A prioridade é para quem recebe o Bolsa Família. Cada família terá direito a uma quantidade de botijões por ano, de acordo com a composição familiar. E queridas companheiras do aglomerado, da nossa querida Belo Horizonte, da nosso querido estado de Minas Gerais, é um prazer e uma alegria poder estar conversando com vocês. Agora, antes de eu falar o que eu quero falar, eu vou chamar o Alexandre Silveira, porque ele falou muito rapidamente como é que vocês devem fazer para pegar o gás. Eu tenho certeza que se eu pedir para alguém perguntar aí, ninguém entendeu. E não tem coisa pior do que a gente sair de um jogo de futebol sem saber quanto for o resultado. Então, nós viemos aqui para anunciar um novo programa que a gente está fazendo para garantir que as pessoas mais humildes do país, que não têm dinheiro para comprar um botijão de gás, que sai da Petrobras a R$ 37. Bete, um botijão desse sai da Petrobras com 13 quilos de gás a R$ 37. Ele chega em muitos lugares a 150, a 140, a 130. É um absurdo a diferença entre o preço da Petrobras e o preço que o gás chega. Então, nós resolvemos, já que tinha um grupo de gente recebendo o Vale Gás, nós resolvemos aumentar o programa. Ao invés de atender 5 milhões de pessoas, nós vamos atender 17 milhões de famílias, que chega quase a 50 milhões de pessoas, e as pessoas vão receber, durante o ano, o gás necessário para cozinhar. Tem gente com botijão demora 30 dias, depende da quantidade de feijão que cozinha, depende se a carne é de primeiro ou é de segunda, porque quanto mais de segunda, mais ela é dura. A gente sabe disso. Se é uma galinha caipira, demora mais para cozinhar do que uma galinha de granja. Tudo isso eu sei, porque eu sou um bom cozinheiro. Então, nós resolvemos fazer com que as pessoas mais humildes do país recebam um botijão de gás. Receba o botijão de gás necessário para consumir durante o ano. Esse programa vai entrar em vigor a partir de quando? E como é que a pessoa tem que fazer para poder receber seu botijão? O gás está chegando! Olha o gás! Como é, ministro? Muito bem, é muito importante informar... Devagar, pausadamente, para todo mundo entender. É muito importante informar como vai funcionar. E quando. Bota perto da boca o microfone. Como e quando vai funcionar. Até 30 de outubro, nós teremos 4 instrumentos na mão dessas 17 milhões de famílias. Nós teremos um aplicativo no celular da Caixa Econômica Federal, porque nós procuramos simplificar, desburocratizar com segurança o programa. Foi muito bem pensado e muito trabalhado por nós e pelo ministro Rui. Então, até 30 de outubro, terá um aplicativo da Caixa Econômica Federal em todos os celulares de todos os cadastrados no CadÚnico que têm o direito ao programa, aos 17 milhões de famílias. O outro, quem não conseguir ter acesso ao aplicativo... Olha, vamos lembrar, primeiro o aplicativo da Caixa até outubro, todo mundo cadastrado no CadÚnico, que tem direito ao programa Gás do Povo, vai ter o aplicativo na Caixa para poder ter o seu gás. Isso. Segundo, quem não conseguir ter acesso, toda loja lotérica vai distribuir um vale para aquelas pessoas que apresentarem o seu documento, e com esse vale você vai num dos 58 mil postos de distribuição no Brasil e vai tirar o botijão de gás. O terceiro,
A Caixa Vamos ver aqui. Segundo o ministro está falando, vai ter 58 mil postos de distribuição de gás. Ou seja, pequenas lojas, pequenos lugares, sabe, espalhados pelo Brasil para distribuir o gás. Então, vocês vão na lotérica, é isso? Pega o vale. Se vocês estiverem cadastrados, apresenta o documento, pega o vale e vai nessa loja, que eu espero que aqui tenha mais que uma, pegar o gás de vocês. O terceiro e mais simples, para quem ainda não tiver, porque faltam mais 2, quem não tiver um cartão próprio que a Caixa está providenciando, do próprio Gás do Povo, tem o Bolsa Família. Então ele vai poder usar o cartão do Bolsa Família para tirar nas revendas o gás. Olha, vamos ver o terceiro. Presta atenção, gente. Presta atenção que vai cair no vestibular. Vai cair. Quem for fazer o Enem pode se preparar para responder a pergunta do Gás do Povo, que é o seguinte. A Caixa Econômica, ela vai emitir um cartão para as pessoas detentoras do direito de utilizar o Gás do Povo. Se por acaso esse cartão não chegar para vocês, vocês poderão utilizar o cartão do Bolsa Família para poder retirar o gás de vocês. É isso? Aplicativo, Vale Gás, cartão do Bolsa Família e cartão próprio do Gás do Povo. 4 formas de ter acesso ao gás. E aquele moço lá, presidente, que é de óculos lá, ó, vou aproveitar e fazer uma cobrança aqui. Onde não tiver postos de revenda, eles são obrigados por lei. Vem cá falar, que nós colocamos na lei que eles são obrigados, viu? Viu, Pedro? Pedro tá aqui, a gente não mata a cobra, mas mostra a cobra viva. Vai ser obrigado a instalar. Vai ser obrigado a instalar loja. Antigamente a gente dizia, mata a cobra e mostra o pau. Aí a gente consertou. A gente não mata a cobra e mostra o pau, a gente mostra a cobra morta. Agora, como nós somos todos ambientalistas, não pode mais matar a cobra, a gente mostra o pau e mostra a cobra viva. Então, companheiro, você vai dizer o seguinte, aonde não tiver loja, como é que vocês vão fazer para o gás chegar? Vai ter o compromisso das distribuidoras, isso foi acertado com o ministro, claramente, que onde não tiver, e nós fomos informados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Ministério de Minas e Energia, as distribuidoras colocarão uma loja garantindo o acesso ao gás do povo, aonde for necessário. Gente, esse cidadão simpático aqui é da distribuidora de gás, que tem um acordo com o governo feito com o Rui Costa e feito com o companheiro Alexandre. Ele está dizendo que aonde não tiver, eles vão colocar. Então, tirou a fotografia dele aqui comigo, Stuka, para a gente saber quem é que falou aqui. Para poder cobrar, né? Para poder cobrar, tá? E mais do que isso, o Gás do Povo tem que ir daquele jeito ali, ó, com aquela marca, e todas as lojas vão ter que estar padronizadas assim, ó. Aqui tem Gás do Povo, governo Brasil do lado do povo brasileiro. Ô, gente, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos nós estamos com fome. Eu estou sentindo aqui a lombriguinha maior querendo comer a menor. Mas vocês devem estar igual a mim. Mas eu queria falar de uma pessoa aqui que eu estou vendo ela sorrindo ali. Eu estava conversando com o Pimentel e com a Macaé, a nossa querida dona Irene, que ajudou a gente a fazer o orçamento participativo. Levanta a mão, dona Irene, para o pessoal saber de quem que eu estou falando. Aquela jovem simpática com aquele chapéu. Aê, dona Irene! Ô, Álvaro, o PT, quando ganhou a prefeitura aqui de Belo Horizonte, mesmo os nossos companheiros, sabe, de outras cidades que não eram do PT, nós tínhamos adotado nos anos 80 e nos anos 90 uma coisa chamada orçamento participativo. Foi a mais importante revolução de construção de um orçamento
já feito nesse país. Eu lembro que, na época, a ONU pegou o modelo de orçamento participativo feito aqui no Brasil para distribuir para os continentes mais pobres do mundo, porque sabe que a ONU acha que só tem ladrão nos países pobres. Então, isso era para ajudar a combater a corrupção, o desvio de verba no orçamento. Mas foi uma coisa extraordinária que foi feita. O Pimentel foi prefeito, foi vice-prefeito, foi secretário da Fazenda, foi tudo aqui. Ele sabe, ele falou, Lula, a dona Irene, aquela jovem bonitona, está ali, Lula. Eu queria dizer para vocês uma coisa, gente. A gente, muitas vezes, tem mais vontade de fazer as coisas e nem sempre a gente consegue fazer com a pressa que é preciso e com a urgência que o povo tem. Eu, por exemplo, Álvaro, estava olhando aquele barranco ali. Eu estava olhando aquele barranco ali e fiquei pensando, por que o Álvaro está distante do Rui Costa? Por que o Álvaro não troca de lugar com o Wellington e senta ali? Para você pedir para o Rui Costa é o seguinte, é preciso colocar uma obra para evitar que isso aqui desmorone, rapaz. Tem que fazer uma encosta. Então você senta perto do Rui, já aqui, ó, um papo mineiriço nele, e ele vai arrumar o dinheiro para você fazer a encosta aqui, porque está muito bonito agora, porque está sol, mas a gente não sabe, as chuvas estão cada vez aumentando mais, então é importante, enquanto está inteiro aí, Álvaro, você acertar com o Rui, pega o telefone dele, conversa com ele e nunca mais reclame, porque nós vamos vir aqui fazer encosta. Uma coisa que eu quero pedir para vocês é o seguinte, eu quero, inclusive, Álvaro, pedir desculpas a você. Quero pedir desculpas ao prefeito de Belo Horizonte, na frente de todos vocês. Eu, a semana passada, fui a Contagem. E eu fui anunciar, em Contagem, 1 bilhão e 100 mil reais, 1 bilhão e 100 milhões de reais para fazer o metrô, que vai fazer mais 3 estações chegando a Contagem. E eu tinha que anunciar, naquele mesmo dia, o equivalente a 476 milhões ou 486 milhões de reais para consertar umas avenidas, sabe, fazer corredor expressivo para transporte e comprar 100 ônibus elétricos. Eu não assinei lá porque eu queria assinar aqui. Quando eu chego aqui, eu descubro que alguém da minha assessoria lá em Brasília, por conta própria, decidiu que não era para assinar aqui porque não combinava um programa nacional com o programa. Eu só marquei hoje aqui para assinar esse negócio das incógnitas. Não, agora, meu cara, agora, como eu já vi aqui 2 vezes e você não foi nenhuma vez a Belo Horizonte, você vai a Brasília. Vai a Brasília acompanhado do Pacheco e dos deputados aqui de Minas Gerais e dos vereadores. Bem, ei, cadê a arquibancada aqui? Aí é o seguinte, gente, aí vocês têm que acertar com o prefeito, faça um rascunho de um projeto e mande para cá. Porque é o seguinte. Então, gente, deixa eu lhe falar. Se vocês ficarem gritando daí, eu já estou meio surdo, eu não vou entender o que vocês falam. É melhor vocês colocarem no papel e entregar para o prefeito, ou para os deputados, ou para os vereadores de vocês. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, eu sei que já é tarde. Eu queria só dizer para vocês o seguinte, gente. Nós, quando ganhamos as eleições em 2023, 2022, nós encontramos esse país um pouco desajustado. Eu não sei se alguém aqui já alugou uma casa para alguém. E quando o cara devolveu a casa estava toda esburacada, com prego para tudo quanto é lado, com banheiro quebrado, com vazamento. Nós encontramos o Brasil assim. Porque aquela coisa que foi presidente desse país não governou esse país. Ele destruiu esse país. Ele destruiu. Só para você ter ideia,
A merenda escolar, que agora não chama mais merenda escolar, ficou 10 anos sem aumento, 10 anos sem reajuste. A bolsa de estudo para as pessoas das universidades, Pacheco, ficaram 7 anos sem aumento. O salário mínimo, 7 anos sem aumento. Ou seja, na verdade, cadê a Casa Verde e Amarela que eles iam construir? Cadê a Casa Verde e Amarela, a carteira verde e amarela, não sei o que lá, verde e amarelo? Eles podem ter o sangue amarelo, o meu é vermelho. O meu sangue é vermelho, da cor do sangue de toda a humanidade, de todo animal vivo no mundo. Não tem ninguém com sangue amarelo. Nem barata tem sangue amarelo. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Então, vocês sabem o que eu estou falando. Eles tinham acabado com o Ministério dos Direitos Humanos, acabaram com o Ministério da Cultura, acabaram com o Ministério da Igualdade Racial, acabaram com o Ministério da Mulher, não tinha Ministério dos Povos Indígenas, não tinha mais Ministério do Trabalho. Nós tivemos que reconstruir tudo. E só casa parada, que tinha sido começada a ser feita no governo da companheira Dilma Rousseff, tinha 147 mil casas paralisadas que nós estamos entregando agora. Entre creche e escola tinha mais de 6 mil obras paralisadas. Então nós passamos 2 anos consertando esse país. Agora estamos entregando aquilo que foi plantado. Porque todo mundo aqui sabe o seguinte: quando a gente planta alguma coisa, ela não nasce no dia que a gente planta. Ela demora uns meses para nascer. E os programas sociais que nós estamos entregando, eles estão acontecendo agora. Por exemplo, nós entregamos o Brasil com 18 mil médicos em 2016, quando caçaram a Dilma. 2016, quando eu votei agora, só tinha 12 mil médicos. Nós já estamos com 28 mil médicos. Tá? Vou dizer mais para vocês. Nós pegamos esse país, não tinha SAMU, Beto, você se lembra? Não tinha SAMU, não tinha farmácia popular, não tinha água para todos, não tinha transposição do São Francisco, não tinha um monte de coisa que agora vocês têm. E vocês têm porque não é a favor do governo, é obrigação do governo cuidar do povo brasileiro, porque está escrito na Constituição. E nós não fomos eleitos para governar os mais ricos. O mais rico já tem muito dinheiro. Nós fomos eleitos para cuidar do povo mais necessitado desse país. Eu, por exemplo, estou marcando uma viagem minha agora, Pacheco. Se você quiser, você vai junto. Eu estou uma viagem a mais de 500 quilômetros, selva adentro de Roraima, que eu quero visitar o povo Yanomami no coração da selva amazônica, porque nunca foi um governante lá. E não tem como ir de barco, não tem como ir de estrada, porque não tem estrada. E nós vamos lá. Dizem que é perigoso ir lá, dizem que é perigoso, eu vou, porque aqueles indígenas, eles estavam no Brasil antes dos portugueses chegarem aqui. Então nós temos a obrigação de tratá-los com respeito. Eles são brasileiros e o presidente da República tem que estar lá com eles. Da mesma forma que eu fui na casa dessa companheira aqui hoje. Eu não fui na casa dela, eu fui na casa, vem cá. Eu fui na casa dessa jovem aqui, que, gente, essa jovem tem apenas 44 anos, tem 6 filhos, 8 netos, e daqui a pouco vai ter um bisneto. E ela sozinha cuida da família porque o maridão deu tchau. Deu tchau. Então nós fomos na casa dela, sabe? Essa é a caçulinha dela, e ela tem um fogão de lenha, que não é fogão de lenha, é 2 tijolos com uma grade em cima, que ela tem que cozinhar um feijão. Feijão preto é mais duro. Vocês que são jovens que não aprenderam a cozinhar ainda, o feijão preto é mais duro. Se você coloca focinho de porco, orelha de porco, pé de porco, joelho de porco, demora mais para cozinhar. Então, ela, para não gastar o gás, ela vai no fogão de lenha. Ou também porque acaba o gás. E ela não tem onde comprar
ou não tem dinheiro para comprar o gás. Agora, a partir de outubro, você vai receber o seu gás. Você não vai precisar dar mais um fogão de lenha. A não ser que seja um fogão decente, que você vai ganhar dinheiro e vai fazer um fogão de lenha decente. Tá? Então, essa jovem aqui, eu fui na casa dela, cheguei lá, estava xereta na casa dela. Estava essa mulher aqui. Quando ela começou a rir para mim, eu fiquei muito nervoso. Porque eu criei, em 2004, um programa chamado Brasil Sorridente, que era para tratar dos dentes das pessoas pobres desse país, das pessoas que não podem ir a dentista, das pessoas que não têm dinheiro. Esse país tem milhares de agentes de saúde bucal, milhares, espalhados pelo país. Então, quando eu vejo uma senhora nova, 40 e poucos anos, sem dente, é uma falta de vergonha. É uma falta de vergonha. É porque o programa não está funcionando a contente. Eu vou atrás saber por que aqui não tem um agente de saúde bucal que passou aqui nessa vila. O programa de saúde bucal não é para tratar das pessoas ricas que podem pagar. É para tratar das pessoas mais pobres que não podem pagar. Deus, que faz as pessoas que podem pagar felizes. Graças a Deus, quem pode pagar não precisa de ajuda do governo. Mas o governo tem que ajudar aqueles que não precisam, aqueles que não tiveram chance de estudar, que não tiveram oportunidade. É para esses que nós temos que governar. Não é para aqueles ricos. É para os pobres que nós temos que governar. E para a classe média baixa também, para a pessoa que ganha 8, 10, 12 mil reais, que trabalha, que são médicos, que são jornalistas, que são dentistas, que são psicólogos, que são farmacêuticos, ou seja, é para esses que o Brasil tem que governar. Sabe? Os ricos não precisam do país. Não precisam. Os ricos, quando vão pegar dinheiro, pegam logo um monte, mas o pobre precisa de pouco dinheiro. É por isso que eu digo, um país para dar certo, ele precisa garantir que muitos tenham pouco dinheiro. Para ele estar errado, ele precisa garantir que poucos tenham muito dinheiro. Se poucos tiver muito dinheiro, significa que a maioria não tem. E se muitos tiver pouco dinheiro, todo mundo tendo um pouco, a gente não vai precisar criar programa de dar gás de graça. A gente vai fazer com que vocês tenham dinheiro para comprar o gás de vocês. É por isso que nós viemos aqui. Viemos aqui para dizer para vocês que essa é a missão da minha vida. Eu vim aqui para dizer para vocês, eu sei, eu de vez em quando conto uma história. Eu morava num bairro muito pobre em São Paulo. E um dia passou o gás. A minha mãe não tinha dinheiro para comprar o gás. A minha mãe me deu uma moeda de 50 centavos para ir, quem conhece São Paulo, para ir no Museu do Ipiranga, onde morava um tio meu, para pegar 5 cruzeiros na época, para comprar um botijão de gás. Eu peguei o ônibus com 50 centavos que a minha mãe me deu, para ir lá perto do Museu do Ipiranga, na Avenida Dom Pedro, pegar 5 cruzeiros emprestados com o tio meu para comprar gás. E lá o meu tio me dava outros 50 centavos para eu votar. O que aconteceu? Eu tinha 12 anos de idade. Eu acho que nervoso, eu não sabia onde descer. E não consegui parar na casa do meu tio. Fui descer no ponto final do ônibus, na Praça João Mendes, em São Paulo. Aí, quando eu cheguei no ponto final do ônibus, o cobrador falou, desce todo mundo. Eu comecei a chorar. Como é que eu vou descer, cara? Eu não tenho dinheiro para votar. Minha mãe só me deu 50 centavos. Depois de tanto chorar, o cobrador, com dó de mim, falou, Lula, ele não sabia meu nome, não. Ele falou, olha, você vai voltar para sua casa. Eu vou lhe pagar a sua passagem. E eu voltei para minha casa. Quando eu cheguei em casa, que a minha mãe pensou que eu estava trazendo os 5 cruzeiros, e eu não tinha, porque eu me perdi, não sabia a casa do meu tio. Eu nunca vi minha mãe chorar por causa de um botijão de gás. E chorou, porque não tinha mais dos 50 centavos e não tinha o gás. E isso, eu sei o sofrimento que vocês passam quando passa o gás cantando a musiquinha que a Janja cantou e a gente não tem o dinheiro para pegar o gás. Eu sei muito bem o que vocês passam. Eu sei quantas vezes eu tive que ir até
a Ultragás, que era mais de 6 quilômetros longe da minha casa, pegar botijão de gás e carregar nas costas. Não sei se vocês percebem que eu não tenho pescoço, de tanto carregar botijão de gás na cabeça para evitar que faltasse gás na minha cara. Então, gente, quando a gente vem aqui fazer um programa de trazer gás para vocês, a gente está apenas cumprindo com o preceito constitucional. Todos são iguais perante a lei. Todos têm direito a morar, a estudar, a ter acesso à cultura, ao lazer. Todo mundo tem que ter direito a comer. E para ter direito a comer, precisa ter direito ao alimento. E depois do alimento, precisa ter gás para cozinhar. Precisa ter gás para cozinhar. É por isso que eu acho que o gás está entrando na cesta básica agora para 17 milhões de pessoas. E isso, companheiro, nós ainda temos muita coisa para anunciar. É por isso que nós fizemos a energia do povo. É por isso agora quem consome até 80 kW de energia por mês não paga mais energia. E quem consome até 120 kW por mês vai pagar com desconto também. É por isso que nós estamos tentando mostrar que o que falta nesse país não é dinheiro. O que falta nesse país é tratar o povo com respeito e a decência que o povo brasileiro precisa ser tratado. Por isso, companheiros, eu quero dizer para vocês que eu governo para todo mundo. Mas pode ficar certo que esse todo mundo, no meu coração, primeiro está as pessoas mais pobres desse país. Esse coração aqui funciona como se fosse um coração de mãe. Uma mãe pode ter 10 filhos. Ela gosta de todos e ama todos. Mas se tiver um fragilizado, é aquele que ela vai tratar com mais carinho. Então, eu tenho aqui um coração de mãe. Portanto, gente, eu vou terminar dizendo para vocês, eu vou acompanhar, eu vou fiscalizar o discurso desse cara aqui, vou fiscalizar o discurso dele aqui, vou fiscalizar o compromisso do nosso empresário que vem aqui e falou, não, pode deixar que eu garanto, pode deixar que eu garanto. Eu vou fiscalizar. E você quer falar o quê, Janja? Você quer falar? O que você quer falar? Sabe o que eu queria falar para você? Eu queria falar para você que eu tenho muito orgulho de você, porque atrás de cada bujão de gás desse, tem uma dona de casa, tem uma mãe de família, tem uma mãe solo, porque somos nós mulheres, em sua maioria, que estamos nas cozinhas, ralando para dar de comer para os nossos filhos. Então, em nome dessas mulheres, eu queria te agradecer e dizer que eu tenho muito orgulho, porque a gente não vai precisar mais ver, como a gente viu há uns 2 meses atrás, uma criança que morreu porque a mãe estava cozinhando com álcool. Então, a gente não vai mais precisar ver isso no Brasil. Por isso que eu tenho muito orgulho de você. Obrigada. Em nome das mulheres, muito obrigada. Gente, eu tenho a minha irmã mais nova, que ela chama Ruth. Eu tinha um fogão a querosene na minha casa. Toda semana esse fogão a querosene pegava fogo. Toda semana. Então, esse gás não é só para comida, esse gás é uma segurança decente e respeito às pessoas mais humildes desse país. Por isso, meus queridos companheiros e companheiros do aglomerado, por isso, companheiros influencers dessa bairro pobre de Belo Horizonte, por isso, mulheres e homens, eu quero que vocês saibam do seguinte. Esse jovem que está falando com vocês vai completar 80 anos, dia 27 de outubro. Não esqueça, Beth, de mandar o presente. Eu não esqueço. Vou fazer 80 anos. Mas vocês percebem que eu estou parecendo um jovem de 30 aqui. Ele sabe. Você vê, a Janja Vimelô hoje aqui não foi à toa, não. É porque o meninão aqui, sabe? Eu tô a 180 por hora. Eu tô que nem carro de Fórmula 1, tá? Sabe por que eu estou assim? Sabe por que eu estou assim? Porque eu tenho uma causa. E todo homem e toda mulher que tem uma causa, ele não permite que o passar dos anos o envelheça. A gente não vai conseguir, sabe, deixar de fazer 80, 81, a gente vai continuar. Mas se a gente tiver uma causa que motiva a gente a levantar todo dia, tendo uma coisa para fazer, a gente não fica velho. E vocês são a minha causa. Enquanto vocês existirem,
eu estarei do lado de vocês para que a gente possa melhorar a vida do povo brasileiro. Gente, um beijo no coração, um abraço e até a próxima visita, se Deus quiser. Nós transmitimos ao vivo a cerimônia de lançamento do programa Gás do Povo, que vai oferecer gás de cozinha de graça para mais de 15 milhões de famílias, beneficiando 50 milhões de pessoas. Em vez do benefício em dinheiro, cada família vai retirar diretamente o botijão de gás nas revendedoras credenciadas pelo governo federal. A mudança aumenta a eficiência, a transparência e o controle da política pública. O Gás do Povo substitui o atual auxílio gás, triplicando o número de beneficiados. O programa leva mais dignidade às famílias de baixa renda ao ampliar o acesso ao cozimento limpo, evitando o uso de carvão e inalação de fumaça pelas populações que ainda dependem da lenha e do carvão para preparar seus alimentos.